Ó, eu sou a Carol, essa é a Mabê. E a gente tem o Modus Operandi, que é o nosso podcast de crimes reais, que é o maior podcast de crimes reais do Brasil. Então nós estamos, assim, muito felizes de ter o senhor aqui com a gente hoje. Estamos, Duas assim... coisas. Primeiro, eu conheço o podcast de vocês. E segundo, não me chama Gente, de senhor. E terceiro, eu preciso atender um telefone urgente aqui, viu? Pode Desculpa. atender. tranquilo. Obrigada de verdade por ter aceitado esse papo com a gente. É um sonho que a gente tinha de conversar com você. Então, a gente faz muito tempo, né, Carol, que a gente comentava sobre isso. Então, vai ser muito especial pra gente e pros operanders também. Acho que a galera vai ficar muito feliz. Então vamos lá, a gente queria muito saber o que o senhor... Não vou conseguir falar você. O que você mais gostou da experiência de trabalhar no Carandiru? Olha, é difícil dar uma resposta desse tipo, né? Porque são tantos anos que eu frequento cadeias como médico voluntário. Só no Carandiru foram 13 anos. Mas eu depois continuei, fui para a Penitenciária do Estado, aí fui para um CDP, o CDP Vila Nova Independência, aqui no caminho de São Bernardo. Aí depois voltei para a penitenciária quando ela se transformou em feminina. E isso foi em 2006. De 2006 até agora, eu estou na penitenciária feminina. Agora eu estou indo para um novo CDP e vou ficar entre a penitenciária feminina e, muito provavelmente, no CDP do Belém. Então, isso marcou a minha vida de um jeito tão forte que fica muito difícil você dizer o que aconteceu com você nesse período todo, porque são 30 e tantos, né? Eu não seria a pessoa que eu sou hoje, podia ser muito melhor, eventualmente, mas não seria quem eu sou, né? Foi essa experiência moldou minha forma de ver a vida, de entender o Brasil, de compreender a sociedade que eu vivo, e especialmente de penetrar de um jeito um pouco mais profundo nas paixões humanas, não é? Amor, ódio, esperança, generosidade, pessimismo, otimismo, né? Egoísmo, né? As paixões humanas que têm um repertório limitado, mas que na cadeia se acentuam e aparecem assim de uma forma muito mais exuberante, né? Ainda falando sobre as boas experiências que você teve lá, você teve uma iniciativa que acabou se transformando na HQ O Vira-Lata, que era distribuída gratuitamente no Carandiru. Você pode contar um pouco sobre essa ideia? Olha, a vira-lata foi uma das boas coisas que eu consegui fazer na cadeia. Pelo seguinte, eu peguei a epidemia de AIDS na cadeia, né? Peguei a epidemia no pior momento de todos. E você tinha AIDS naquela época, a própria imprensa tratava como peste gay, o que foi péssimo, porque se você diz que tem uma peste gay, as mulheres não se sentiam em risco, os homens heterossexuais também não, os usuários de droga injetável achavam que o problema não era com eles, e a doença se disseminando. Como agora? Você cansou de ver, eu não sou do grupo de risco para o coronavírus. E aí os jovens saindo, aglomerando em bar e ficando doentes, não é? Então, essa coisa de grupo de risco, eu acho que na próxima epidemia que nós tivermos, tem que ser proibido falar nesse termo aí. Porque se existe um grupo de risco, quem não pertence a ele está seguro numa epidemia. Ninguém está seguro numa epidemia. Então, todo o trabalho que eu comecei fazendo lá foi esse, foi de prevenção. Não tinha ideia de ficar atendendo doentes na cadeia. Isso veio depois, meses depois. Mas a ideia era prevenção. Então, nós começamos fazendo um estudo de prevalência lá, que nós colhemos o sangue de 1.492 presos e testamos para HIV, eram 17,3% positivos. Por que 1.492? Porque eram todos os que recebiam visitas íntimas, mas eu queria mostrar que não tinha cabimento o Estado jogar lá dentro mais de 1.000 mulheres todo fim de semana, sem dar a elas nenhuma orientação e nem acesso aos preservativos. Essas mulheres se infectavam na cadeia, como muitas se infectaram,
e essas crianças depois não iam ter pai nem mãe, porque perdeu os dois. A AIDS era uma doença uniformemente mortal nessa época. Então, para essa campanha educativa, como é que a gente tinha que fazer? Eu fui a um congresso internacional e tinha lá pilhas e pilhas de cartazes bonitos, bem feitos, sabe? Papel brilhante, tal, patrocinados pela Organização Mundial da Saúde. E eu, então, peguei uma dessas pilhas enormes, lembro que deu um trabalho desgraçado para trazer para o Brasil, mas trouxe e distribuí na cadeia. E era bonito, sabe? Tinha os desenhos, como é que pega, como é que não pega, muitas coisas explicadinhas, tinha muito texto. Eu achei que não ia dar muito certo. Mas, em todo caso, como eu tinha trazido, distribuí. Aí, passados alguns dias, eu fui pegar o pessoal da faxina, de vários pavilhões, falei, escuta, aparece muito desses folhetos, esses folhetos aparecem muito no lixo. Falei, doutor, eles pegam, dão uma olhadinha assim, jogam tudo no lixo. Falei, não é esse o jeito, isso aí é feito por gente que está lá sentado em Genebra, atrás de uma escrivaninha, e eles fazem um cartaz, eles acham que usam publicitários para fazer cartazes, que não tem noção do que é uma cadeia. Aí, por outro lado, eu tinha um lugar na detenção, que era chamado Amarelo. Para o Amarelo iam aqueles marcados para morrer, aqueles que tinham BOs internos lá e eram condenados à morte. E eles ficavam trancados o dia inteiro, não que a cadeia obrigasse a direção, nada, eles iam porque era o único lugar que eles podiam ficar sem correr risco de morte. E eu via e ficava assim, sabe, era uma cela que tinha 3x4 e ficavam 7, 8, 9 presos ali, o dia inteiro trancados, sem sair, sem nada, não podiam sair. Meses consecutivos, até conseguir transferência para outra cadeia, que podia demorar muito. E eu via que, às vezes, via pelo guichezinho, porque não era de grade, né? Era uma porta de ferro e tinha aquele guichê. Eu via pelo guichê que, às vezes, eu não via ninguém ler nada, mas via alguns lendo gibi. Falei, olha, o gibi, eles leem, então pode ser que o gibi seja a forma correta de fazer seja a melhor forma de fazer essas campanhas educativas. Eu tinha um amigo, que era o Paulo Garfunkel, que tinha feito um gibi, aliás, eu o conheci depois que ele fez, que chamava o Vira-Lata. E o Vira-Lata era um herói ele não sabia quem era o pai dele, porque a mãe dele tinha transado com um japonês, um português, um espanhol, aliás, era um paraguaio, não lembro, um negro e um índio. Então, ele era uma mistura, mais ou menos a mistura que deu origem à sociedade brasileira. E a força dele era justamente a miscigenação, o fato de ser um vira-lata. Aí estavam os superpoderes dele. E ele andava pela cidade, sabe, embaixo dos viadutos, ele andava no meio da ralé mesmo, né, da marginalidade. E eu achei que essa linguagem, e especialmente esse personagem, poderia transmitir essas mensagens, falando de igual para igual com os presos. Aí chamei o Magrão, encontrei com ele, conversamos, e quem tinha feito a ilustração era o Líbero Malavolha, que até hoje ilustra os meus artigos da minha coluna na Folha. Todas as ilustrações, desde o começo, mais de 20 anos, é ele que tem feito. E aí nós conversamos, eu falei, olha, se pegar esse herói, e caracterizá-lo como ex-presidiário, já liga ele direto com a população da cadeia. E ele volta à cadeia e aí fica sabendo de problemas que os presos estão vivendo na rua e sai para a rua para resolver esses problemas, que, na verdade, viram aventuras. Mas é muito importante que ele tenha duas características. Desculpa, além dessa lealdade aos companheiros, ex-companheiros, o gibi tem que ser um gibi de cenas de sexo forte mesmo, explícito, como era os de um autor que, da minha juventude, fazia um sucesso com a meninada, que era o Carlos Zéfiro. Vocês devem ter ouvido falar, porque depois ele virou cult mais tarde. E a segunda característica dele, ele era sujo com droga na veia.
Ele não fazia nenhum proselitismo contra as drogas, mas na veia, não. Sabe, na veia ele era sujo, porque esses caras pegam AIDS, vão infectar as nossas irmãs, as nossas mães, os nossos parentes na vila onde a gente mora. E aí fizemos um primeiro gibi. E eu escrevi um texto também nesse primeiro gibi, curtinho, no final. E foi um sucesso o gibi. Você ia distribuindo, porque tinha que distribuir de noite na cadeia. Porque de dia cada um passa, um pega 10, o outro fica 100. Então a gente esperava fechar, juntamos um grupo de amigos e alguns funcionários, e íamos com carrinhos levando aquele mundo de gibis, de cela em cela. E você abria o guichezinho e falava, quantos são aí? 8. Tá, dava os 8. E aí? 3? Dava os 3. E aí? 18. Tinha celas assim lá. E você distribuía. Às vezes a gente se confundia um pouco, falava, será que eu distribuía aqui ou não? Era só voltar que você via onde tinha chegado o gibi, eles estavam lendo. Então o gibi foi um sucesso de comunicação, sabe? Um sucesso. Nós chegamos a fazer 10 exemplares do gibi, 10 números do gibi, que hoje estão publicados aí com um livro só. Eu acho que é uma forma de comunicação muito interessante, especialmente para essas populações marginalizadas. E vocês pegaram dados depois do gibi, como ficou a epidemia? Olha, o que a gente... Foram 2 estratégias. Uma foi o gibi e a outra foi umas palestras que eu comecei a fazer. As palestras eram feitas num cinemão que tinha na casa de detenção, destruído numa rebelião, então era um cimentado assim, era grande, tinha um palco. E eu consegui que na Unip, na Universidade Paulista, que me emprestasse um projetor de filme, um telão, um equipamento de som, e a gente organizava palestras. Agora, não é fácil. Cadeia nada é fácil. Não é fácil. Por quê? Porque você não pode fazer uma coisa dessa e deixar aberta para quem quiser ir, porque um dia lota, no outro dia não vai ninguém. Segundo, como é que você tem segurança que aquele pavilhão foi a palestra? Depois, tem outro detalhe importante, os presos, quando se moviam de um pavilhão para o outro, no pavilhão dele estava seguro, no outro ele podia morrer, porque podia encontrar um inimigo. Então, era muito delicado. E se morresse um, acabava o projeto, porque a direção da cadeia não ia aceitar uma coisa dessa. Então, olha como é complicado. Primeira logística coisa, a logística. Eu tinha um funcionário lá que começou a ser meu auxiliar nesse projeto e continuou até agora. Ele, infelizmente, faleceu de Covid no começo deste ano. E Valdemar Gonçalves era o nome dele. O cara tinha uma barba branca, um nome... Ele aparece no documentário, né? Aparece. Passou a vida na cadeia, a vida dele era a cadeia. E ele me ajudou muito, porque ele sabia tudo de cadeia e tinha uma popularidade grande entre os presos, porque ele chefiava o departamento de esportes. E ele disse, olha, doutor, nós fazemos o seguinte, nós vamos, primeiro de tudo, conversar com as lideranças. E na detenção, a liderança era o pessoal da faxina, porque a faxina era o grupo mais forte, mais numeroso, que cuidava de tudo, toda a limpeza da cadeia, toda a distribuição, lavavam os corredores, as escadas, tudo. E o chefe da faxina, daquele pavilhão, mandava no pavilhão, ele era a autoridade suprema. E eu fui conversando com um por um, explicando o projeto, como era, tal, e que não podia acontecer nenhum acidente. Porque se houvesse algum acidente, acabava o projeto. E todos me garantiram, doutor, pode ficar tranquilo que não vai acontecer nada. Aí você podia tirar os presos de um pavilhão e levar para o outro. Mas veja o seguinte, se a cadeia estivesse aberta e você pegasse 300 presos, que cabia 300, 400 lá fácil, uma vez juntamos 1.000. Ele disse, você pega 300 presos, 400, e aí os que estão soltos também não vão entrar no meio. Então, é para ir... Como é que você sabe se o cara assistiu uma vez, se não assistiu? Então, ele disse, nós temos que fazer assim. Tem que ser com a cadeia fechada de manhã. A cadeia abria às 8 horas da manhã. Às 8 horas da manhã, a gente pega o setor lá, vamos pegar estas celas aqui do pavilhão 8, estas alas, 300, 400 presos, sei lá. Deixa tudo fechado, a cadeia inteira fechada, esses 300 ou 400 se deslocam para o pavilhão 6, que é onde ficava localizado o cinema.
Então, iam para lá. Depois, abria a cadeia para os outros. Agora, pensa o seguinte, você tirar vagabundo da cama é a coisa mais difícil que existe. Como é que você vai chegar às 7 horas da Para manhã, ver às 7h30, palestra. dizer para o É cara, olha, palestra de acordem, saúde. acordem que vão ter uma palestra, vai ter uma palestra de AIDS. Falei para o Valdemar, Valdemar, não vai funcionar isso. Como é que o cara vai acordar? Falou, hoje eu tenho que assistir uma palestra de AIDS, e vai lá de bom grado. O cara que está preso não faz média com ninguém, né? Está preso. Pô. Aí ele falou, não, doutor, nós temos uma saída. A gente faz o seguinte, o senhor vai estar com todo o equipamento lá. A gente faz a palestra, o senhor chega, e era assim, eles vinham, eu começava a passar uns vídeos de cantores populares, e aí depois eu começava a palestra. Falava um pouco sobre AIDS, explicava, passava um vídeo de AIDS que nós tínhamos feito, e aí depois eles faziam perguntas. Eu descia no meio deles, sentados lá, e eu fazia as perguntas. Só o fato de estar no meio deles, o médico no meio deles, andando no meio deles, já quebrava esse distanciamento. E, terminada a palestra, terminadas as perguntas, eu ia para o palco, dava a mensagem final e saía. Terminou a mensagem, você sai e vai embora da sala. E aí eu passo um filme de sacanagem para eles. Falei, pô, Valdemar, esses caras vão chegar na hora do filme. Falei, não, é um pacote. O cara entra no começo e aí ele pode assistir ao filme. Eu fecho a porta. Se alguém tiver uma necessidade que precisa sair, eu vou lá, abro e tranco de novo. E aí eles podem assistir ao filme. Aí foi um sucesso. Olha, nós passamos umas 10 vezes a população inteira da casa de detenção em vários anos dessas palestras. Que demais. Não, que demais, né? Encontrar uma forma dentro do que vocês precisavam passar, mas falando a linguagem deles. É muito criativo, muito genial, assim. E tinha um detalhe, o médico tinha que sair da sala. Porque o médico não pode perder eles têm um respeito pelo médico, que é um respeito grande, sabe? Não é um cara que está ali falando, não, tem um respeito. Se o médico fica numa hora dessas, acabou o respeito dele dentro da cadeia. E o senhor manteve algumas amizades que o senhor fez lá no Carandiru? Seja de detentos, seja dos carcerários, da galera que trabalhava? Olha, por incrível que pareça, ali o Carandiru, eu digo que foi lá que eu aprendi a tomar pinga. Eu não bebia cachaça, tomava cerveja, vinho, essas coisas. E lá no Carandiru, quando terminava, eu saía tarde de lá, sabe? Eu chegava lá pela 1 hora, por aí, e saía às 7 horas, 7h30. Cheguei a sair 9 e tanto da noite de lá. E, na saída, a gente pegava os carcereiros, que também estavam de saída, e formamos um grupo ali que foi se formando espontaneamente, e a gente ia para um bar ali perto tomar cerveja. Aí tomar cerveja, que tem uma coisa engraçada com carcereiros, né? Que foi por isso a razão pela qual eu escrevi esse outro livro. Todo mundo que trabalha em cadeia, assim, com funcionários de cadeia, comigo também, a mesma coisa, você não conta as histórias que você viveu na cadeia, em casa, para a sua família. Eu não contava, nunca contei, chegar em casa e falar para minha mulher, pô, hoje mataram um cara. Hoje, a minha mulher tem obrigação Pesado, né? de viver uma coisa dessa. Ela não optou, eu que optei por esse tipo de trabalho. Por outro lado, quando você está num ambiente social, uma festinha, com amigos, tal, se você começa a contar as histórias que você ouviu, você vira o centro das atrações, ninguém mais fala nada. Porque fica todo mundo olhando, imagina, a violência cega as pessoas, não é? E aí você está entre os amigos e vai ficar falando você e os outros prestando atenção em você, eu quero ouvir o outro, não é? Então, eles não comentam em casa, não comentam com os amigos, ou ocasionalmente. E também tem coisa que você nem pode comentar, porque os outros não vão entender. Mas quando a gente se junta, aí a conversa é essa. Começa falando de cadeia, de bandidagem, de crime, de assalto, de rebelião, do diabo, e não para mais. Então, parece que é uma válvula de escape aquilo. E ficou assim, a gente foi se juntando. Toda semana nós fazíamos a mesma coisa. Quando acabou o Carandiru, eu disse, olha, agora nós vamos nos separar. E entre essas pessoas aí, alguns estão entre os meus melhores amigos.
O Valdemar era um exemplo típico, uma pessoa que eu tinha uma amizade, ele é praticamente um parente meu. Amizade de pegar ele, fazer um almoço, levar ele para o almoço da minha família, almoço de Natal. Esse é o primeiro Natal que ele não vai agora em vários anos. E eu disse, nós vamos agora nos separar, porque cada um vai para um lado. Mas nós vamos manter esse ritual. Não vai dar para ser toda semana, mas vamos manter de 2 em 2 semanas. E nós mantivemos por anos em 2 em 2 semanas, passamos para 3 a 4 semanas nos últimos 2 ou 3 anos. Depois veio a Covid, e aí nesse período a gente parou. Mas, um mês atrás, nós fizemos outra reunião dessa e foi muito, muito divertida. Eles agora estão mais velhos, né? Eu também, claro. Mas eu adoro estar com eles, sabe? E a bandidagem, às vezes, encontro na rua. E é facílimo reconhecer, porque o cara chega, primeiro fica me olhando, mas tudo bem, eu apareço na televisão bastante, tem gente que me olha assim quando eu estou na rua. Mas quando eles chegam perto, eles falam, e aí, doutor, tudo bem? Eu tive lá. Eles não falam tive na cadeia. Eu tive lá. Quando falo tive lá, é 100% de chance de ter sido no Carandiru. E é muito gostoso quando eu encontro, porque aí eu pergunto do período, aí começa uma conversa e você vê que muitos deles largaram do crime, que estão levando vida de trabalhador, é difícil que eles conseguirem emprego. O que tem muito entre eles são esses guardadores de carro nas ruas, que ficam ali, o trabalho que eles conseguem fazer, né? E se você fosse pensar assim, alguma coisa que você apagaria, assim, da tua experiência, você acha que tem alguma coisa que você apagaria disso? Também é difícil, porque a experiência é uma experiência toda, né? Por exemplo, as imagens que eu tenho dos corpos que eu examinei na cadeia, porque quando alguém era assassinado na cadeia, tinha que ir para o Instituto Médico Legal, obrigatoriamente, né? Mas tinha que provar que saiu morto da cadeia, né? Então, eles chamavam o médico para fazer um atestadozinho sumário, um pequeno exame de corpo de delito, para dizer, olha, foram tantas facadas, foi assim, chegou morto, chegou vivo na enfermaria, morreu em tanto tempo, uma descrição sumária. E são imagens fortíssimas essas, né? O ser humano nenhum esquece delas, porque você vê aqueles corpos de jovens perfurados de faca. Teve um menino que chegou na enfermaria ainda vivo. Ele tinha, mas assim, nos estertores finais, né? Eu comecei a contar as facadas que ele tinha tomado. Quando chegou na 50ª ou 60ª, aí eu me perdi, achei melhor parar, porque eu ia começar a contar algumas 2 vezes. Isso é uma cena que você nunca mais esquece, que ela te invade nos momentos mais inesperados, sabe? No aniversário de uma neta, num dia que você está entre os amigos, à noite na cama. Sabe? Você não consegue esquecer uma imagem dessa. Porém, essa imagem também faz parte do conjunto geral. Não dá para dizer isso aqui eu queria apagar e ficar só com o resto, porque faz parte do resto e uma parte muito importante, né? Que é a presença da morte, né? Com a qual você é obrigado a conviver nas cadeias. Como que foi para o senhor descobrir sobre o massacre, né? Tendo toda essa relação tão próxima lá? Olha, eu fiz um trabalho entre as travestis na cadeia, porque eu sempre fiquei muito chocado com as travestis, por uma razão muito simples. Você imagina, as travestis são, em geral, vêm da classe social mais pobre, né? Você pode ter uma drag queen, né? Mas tudo bem, é raridade, né? O grosso das travestis vem das classes sociais mais pobres. Tanto que você tem amigos homossexuais que vão na sua casa, tem homossexuais na família, travestis não. Travestis não. Travestis são a sociedade execra as travestis. A polícia para na rua uma travesti e prende, você não fala nada, porque você
Para alguma, ela aprontou, é travesti. Na hora que a travesti põe o pé na rua, ela está sujeita à agressão da polícia e à agressão desses malucos que são psicopatas e que batem nelas e atiram, às vezes matam. E na cadeia, a travesti tem uma posição que é muito interessante. Você imagina, você pega uma travesti que está na rua, fazendo ponto na rua, e é presa, porque roubou um celular ou porque, sei lá, assaltou um cliente, enfim, ela é presa. Ela está com roupa de trabalho, uma saia curtinha, bustier, sabe? Um top, cabelo grande, pintada, cílios postiços. E ela sai de lá e vai para onde? Vai para a delegacia. E na delegacia ela é colocada numa cela que tem, às vezes, 20 pessoas. Pô, imagina eu, como homem, chego num lugar desse, eu vou ficar com medo do que pode acontecer comigo ali no meio de tanta gente, não é? Como é que uma pessoa que chega nessas condições entra, desenvolve uma estratégia de sobrevivência e consegue ser respeitada nesse ambiente? Não vai ser estuprada de jeito nenhum. Olha que força que tem a travesti, que força para conseguir resistir a esse tipo de situação naqueles trajes em que ela se encontra. Ela chega lá vestida de mulher, ela é uma mulher naquele momento. E então fiz um trabalho longo com elas. Primeiro eu comecei testando as travestis. Nós testamos, agora não vou lembrar o número total. Eu não vou lembrar o número total, mas acho que eram 88, se eu não me engano. 88. 78% delas eram HIV positivo. 78%. Das que estavam presas há mais de 6 anos, que eram, não vou lembrar o número, não quero chutar, mas as que estavam presas há mais de 100 anos, 100% positivas, todas infectadas. Eu não conhecia, antes, nem conheci depois, um trabalho científico em que você tivesse uma subpopulação com 100% de infecção pelo HIV. Então, eu comecei fazendo uma série de palestras para elas e tudo. Até aprendi uma coisa que você, quando começa a ficar muito senhor de si, se faz muita besteira também, né? Estava fazendo uma palestra para elas um dia atrás do cinema, no fundo do cinema, ali. E aí explicando como era a AIDS, como pega, como não sei o quê. E tinha uma delas sentada assim, perto de mim, eu em pé, ela do meu lado, lixando a unha o tempo inteiro. Eu achei que ela não estava nem aí, não estava prestando atenção. Quando eu acabei de falar, falei, tem alguma dúvida, alguma pergunta? Vamos discutir. Eu falei, doutor, olha, o senhor estava falando como pega, como não pega, o senhor explica bem, mas todas nós estamos cansadas de saber como pega e que não pega. O que nós precisamos é de camisinha, doutor. Sem camisinha, o que adianta a gente saber como pega? E eu fiquei com cara de idiota, né? Eu estou aqui dando uma aula, né, para o médico que chega, o dono do saber, e estou falando pregando para pessoas que estão me achando um idiota. E aí a briga começou toda de tentar conseguir preservativo, o que levou anos para conseguir. Nesse dia que eu estava fazendo essa palestra, de repente aparece o diretor da cadeia lá atrás. Falou, doutor Drauzio, me disseram que o senhor estava aí. Falei, pois é, estou aqui dando uma aula. Ele disse, faz o seguinte, na saída, passa na minha sala para a gente conversar um pouco. O diretor chamava José Ismael Pedrosa. Não, eu fiz isso, terminou, mais ou menos meio-dia, eu fui para a sala dele, que ficava lá na frente da cadeia, na entrada da cadeia. Comecei a conversar, ele começou a me contar uns casos que tinham acontecido. Olha, quando você pega uma pessoa assim, em cadeia, se você deixar, você passa 12 horas escutando as conversas, porque é uma história mais incrível do que a outra. E aí ficamos conversando. Sei que às tantas eu falei, doutor Pedrosa, eu preciso ir embora, porque 1 hora eu tinha que estar no Sírio-Libanês. Falei, tenho que ir para o hospital. E, além do que, estou aqui também tomando seu tempo. Aí ele me disse, olha, não se preocupe, hoje é um dia tranquilo na cadeia, uma sexta-feira,
Sexta-feira é o dia que eles estão aí lavando as celas, limpando e tal, para receber as visitas íntimas no fim de semana. Então, hoje é um dia que não acontece nada na cadeia. Foi embora. Eu estava organizando um congresso internacional de biotecnologia aqui em São Paulo. E aí eu fui embora, fui para a Unip, que é quem estava patrocinando o congresso, e chego lá, umas 3 da tarde, disse, nossa, está tendo uma rebelião lá no Carandiru. Falei, não, no Carandiru não está tendo rebelião nenhuma, eu saí de lá agora. Deve ser na penitenciária do Estado, porque a penitenciária do Estado ficava atrás do Carandiru. E aí ele falou, não, é no Carandiru, não é na penitenciária, não. Falei, vamos ligar, liguei a televisão. Puta, falei, e aí, o que aconteceu lá? Eu saí de lá 1 hora da tarde. Em 3 horas está pegando fogo, né? Polícia, aquela confusão toda. E aí começou, eram as cenas iniciais que terminariam no massacre, um acontecimento absolutamente desnecessário. Ali, naquela época, não tinha PCC. O que tinha eram os grupos se formavam em função da localização geográfica na cidade. Então, você tinha o pessoal da Zona Leste, o pessoal da Zona Sul, a turma da Zona Norte, era assim que funcionava. E estava havendo uma discussão entre o pessoal da Zona Leste e o pessoal da Zona Sul. Eles vinham se estranhando já há algumas semanas. E eu estava acompanhando a distância, que os presos me contavam, o ambiente não está bom, isso ainda vai acabar dando briga, vai dar problema. E aí, eles foram para o campo de futebol, tinha um campo de futebol e estavam jogando. No campo de futebol começaram os desentendimentos. E começou uma briga no campo. Essa briga veio para dentro, foi no pavilhão 9. O pavilhão 9 era o pavilhão para onde iam os principiantes. O cara roubava um toca-fitas, na época tinha essa moda de ladrão de toca-fitas. Né? Roubava um toca-fita num carro, era preso, não tinha nenhuma passagem, nada, pavilhão 9. Aí o outro roubou a bolsa de uma mulher, saiu correndo, pavilhão 9. Aí chegava o outro que tinha 8 crimes nas costas, ia para o pavilhão 8, não ia para o 9. E foi assim. Então, o pavilhão 9 era molecada. Era molecada que não conhecia muito bem as regras de cadeia. Cadeia tem procedimentos, né? Tem procederes, como eles chamam. Né? Muito bem. Essa briga foi para dentro e morreram alguns ali. Ninguém sabe dizer exatamente quanto, por razões óbvias. Alguns morreram nessa briga entre eles. Mas qual foi a primeira medida deles? O que mostra inexperiência total. Puseram os funcionários para fora do pavilhão. Você não faz isso. Imagina, eu que nunca estive preso, naquela época eu estava cansado de saber. A segurança de quem organiza numa hora de bagunça dessa, qual é? Você segurar os funcionários para dentro, que ninguém vai invadir com funcionários presos lá. Né? Isso é tradicional nas cadeias. Os idiotas, ao contrário, puseram para fora e ficaram sozinhos lá. Bom, uma situação como essa é facílimo de resolver, qualquer um resolve. Ou quando avisaram o doutor Pedrosa, que era o diretor da cadeia, ele falou, deixei lá, vou conversar com eles. O que eles faziam nessa situação? Eles trancavam, a cadeia estava trancada, trancavam a cadeia. Eles cortavam a luz, cortavam a água e cortavam a alimentação. Então, você imagina, você fica num pavilhão 9 tinha uns 1.200, 1.300 presos, não tenho bem certeza, nessa época, porque variava muito. Fica aquele bando de homens, não tem água, não tem luz e não tem comida. O que teria acontecido? Eles teriam destruído tudo, teriam feito a bagunça que queriam fazer, alguns iam morrer, como de fato já tinham morrido, e no dia seguinte de manhã, chegava lá o diretor e dizia com quem eu converso aí. Aí descia a liderança e negociava com a liderança como resolver aquele problema. Mas, na muralha, ficava a polícia militar. Hoje não fica mais, ficam funcionários mesmo de cadeia, um grupo especial. O PM que estava na muralha avisou o batalhão, que era ali embaixo, que estava havendo uma rebelião. Era uma antivéspera ou véspera de eleição. E aí, um pelotão de choque foi para lá.
E quando o pelotão de choque foi, o diretor ainda tentou, foi até a porta do pavilhão e falou: não entrem, deixa que eu resolvo, eu seguro isso, a gente tem experiência com esses casos. Enquanto ele estava esperando, isso me contado por ele, pessoalmente mesmo, enquanto ele estava tentando entrar, de repente veio uma ordem para invadir e aí eles entraram. Agora, pensa o seguinte: primeiro, você manda invadir um pavilhão às escuras, com um colchão pegando fogo, no meio da fumaça, por policiais que não conhecem a cadeia por dentro, eram PMs, estavam trabalhando na rua, pelotão de choque, outros, né? Que não conhecem a cadeia, dá um cachorro na mão de cada um e dá uma metralhadora na outra mão. Você acha que vai acontecer o quê? Claro que o governador do estado concordou pelo menos com a tomada dessa decisão. Você diz, não, pode ter sido o secretário da Segurança. E o secretário da Segurança ia assumir essa responsabilidade numa véspera de eleição, sozinho, sem falar com o governador? Esquece. A ordem final veio do governador. Eu não tenho qualquer dúvida, eu não tenho como provar, é claro, mas eu não tenho nenhuma dúvida. E aí eles entraram arregaçando, né? Atirando em tudo que se movia e no que não se movia. Porque aí eles dizem, não, mas os presos reagiram, os presos... Para, como reagiram? Você acha que os presos são idiotas? Você imagina, você está lá preso, você tem uma faca na mão. Faca eles tinham, muitas. Tem uma faca na mão. E aí aparece na ponta da galeria, aparece um pelotão de policiais militares com uma metralhadora na mão e um cachorro. Você faz o quê nessa hora? Você vai para a sua cela, esconde a faca e se esconde dentro da cela. Não tem nenhuma possibilidade de você enfrentar. Então, não houve enfrentamento. Tanto não houve nenhum enfrentamento que não morreu nenhum policial militar. Nenhum, zero. E morreram 111 presos. Não é? E como que o senhor foi? Aí o senhor ficou sabendo disso na televisão e aí ficou acompanhando? O senhor quis ir para lá? Como que foi a sua reação? Olha, a primeira coisa que eu fiz, é lógico que naquele momento eu não tinha o que fazer, né? Toda essa confusão, imprensa lá, imprensa internacional, a porta da cadeia convulsionada pelos parentes dos presos, pelos jornalistas. Eu esperei as coisas acalmarem um pouco e tentei falar com o diretor, mas ele tinha sido afastado. Né? E como que você percebeu a realidade dos presídios depois do massacre? Assim, mudou muito? Isso impactou, com certeza deve ter impactado, mas como que foi a sua percepção em relação a isso? Olha, o sistema penitenciário paulista, e acho que o brasileiro, tem um divisor de águas. O divisor de águas foi o massacre. Foi ali que o Estado perdeu o controle das cadeias. Até ali, o Estado não tinha o controle total, mas é o Estado que ditava as regras. A partir daí foi a bandidagem. Sempre houve facções nas cadeias. Eu já fiz uma enquete particular perguntando para todos os carcereiros que eu conheci se eles trabalharam em uma cadeia que não tivesse facção. Nunca conheci um que dissesse, não, na cadeia que eu trabalhei não tinha facção nenhuma. Mas qual era a diferença? É que essas facções, nenhuma delas tinha a superioridade em relação a todas as outras. E os funcionários, o que faziam? Era esse pessoal muito esperto, né? Eles têm uma malandragem, o negócio deles qual era? Começava uma facção a crescer muito, transferia o líder para outra cadeia. Começava a querer criar problema, eles espalhavam pelo sistema, e conseguiam, dessa maneira, impedir que uma delas assumisse o controle geral. Quando aconteceu o massacre, o Estado perdeu o controle. Eu vi funcionário sair escoltado por preso da cadeia. O funcionário estava trabalhando no pavilhão 8, que era no fundo da cadeia, e um preso, que era líder ali, dizia, ô, seu fulano, o senhor é legal com a gente, não vou deixar o senhor sair sozinho, não. Escoltava até a portaria para que não acontecesse nada com ele. Olha a inversão de valores. E isso durou bastante tempo desse jeito. E, a partir daí, é lógico que as facções competindo, aí é um processo darwiniano, né?
Uma delas estava na cara que ia adquirir o controle total, ia sobrepujar as demais. E essa é a história, assim começou o PCC. Se você olhar o estatuto do PCC, o estatuto do PCC tem 2 artigos. O que eles dizem? Por que foi criado o PCC? Foi criado para acabar com a violência do Estado contra a população presa, primeiro lugar. Segundo lugar, para vingar o massacre do Carandiru. Está escrito no estatuto isso, não sou eu que estou inventando. E como você vê, porque o senhor já falou isso em algumas entrevistas, que o controle do PCC tem um lado positivo também nos presídios hoje em dia, né? Olha, tudo tem um lado positivo na vida. Quando chegou o crack na cadeia, em 1992, acabou a cocaína injetável. Um pouco pelo movimento que nós fizemos, mas um pouco também foi porque o crack substitui. E o primeiro estudo, como eu disse, foi feito com os presos, tinha 17,3% dos presos infectados. No ano 2000, nós repetimos esse estudo, portanto, 11 anos mais tarde, encontramos 8,2%, 8,1%, se não me engano. Olha o que aconteceu. Disse, até o crack tem um lado bom, porque você não transmite o crack pela veia, o crack é fumado. E o PCC, como eles conseguiram dominar praticamente todo o sistema penitenciário de São Paulo, todas as cadeias, há uma ou outra só que se encontra sob domínio deles, eles vão colocar uma ordem. Qual é o problema que você tem na cadeia? Qual é o grande problema na cadeia? Não é o Estado que cria. Quem cria os grandes problemas são os próprios presos, uns com os outros. Era a situação do Carandiru, qual era? Um comprava cocaína do outro, ou crack, não pagava. Chegava o fim de semana, dizia que ia pagar, não pagava. No outro também não pagava. O cara o traficante, tem que tomar uma atitude numa situação dessa, porque senão ninguém mais paga ele. Se ele deixa, ninguém mais paga. E quem vendeu a droga para ele vai querer receber. E vai usar o mesmo critério. Se eu perdoar, ninguém mais me paga. Por isso é que dava tanta morte. Primeira providência do PCC, vamos acabar com o crack. Não pode ter crack na cadeia. Porque se tiver crack na cadeia, vai ser assim, é droga compulsiva. O Carandiru chegou um tempo, Carol, que quando eu perguntava para um preso se fuma crack, ele dizia não, eu achava que ele estava mentindo, a cadeia inteira fumava. Lógico que eu devo ter cometido injustiças, né? Mas foram raras, porque todo mundo fumava, era mais fácil acertar. Não existe mais. Eu achei que nunca mais o sistema penitenciário ia ficar livre do crack. E ia ser esse morticínio generalizado o tempo todo. Não, eu errei. Acabou o crack completamente dentro das cadeias. Eu tive, nessa época, a impressão, falei, olha, como acabou a cocaína injetável, vai acabar o crack também na periferia. Mas eu estava errado. Rapidamente, assim, enquanto eu pensava isso, em seguida, eu atendi uma menina na feminina que disse, doutor Drauzio, não, o senhor está enganado. Na rua, se o senhor quiser ganhar dinheiro, o senhor tem que vender crack. Vender cocaína, o mercado é muito pequeno. O crack é mais barato, e aí o que tiver vende na hora. Mas o PCC conseguiu isso. O PCC conseguiu estabelecer uma ordem. Você não vê morte nas cadeias mais. Você não vê. Olha, eu estou na penitenciária feminina desde 2006, é muitos e muitos anos. Morte de facada, eu não vi nenhuma. Eles contam histórias que às vezes fazem Coca-Cola com a dose letal de cocaína, obrigam a tomar e tal. Eu não sei isso, não sei até que ponto isso é folclórico, até que ponto ocorre mesmo. Mas se ocorrer, é uma coisa muito ocasional. Muito ocasional. Eles conseguiram estabelecer regras na cadeia. Por exemplo, você numa cadeia dominada pelo PCC, você tem uma amiga, tá? E você e a Mabel, as duas estão presas. E aí ela te conta uma história, ela faz alguma observação para você, você fala, Mabel, cala a boca. Está perdida, não pode fazer isso. Você vai ser cobrada, vão te chamar a atenção. Você não pode falar, cala a boca. Você tem um código de procedimentos que tem que ser obedecidas. Ai de um preso que, num dia de visita, olhe para uma mulher que passou. Coitado dele. Ele pode ter um parceiro que foi criado com ele na rua, era companheiro de assalto na rua.
Um domingo de visita, ele vai estar lá o amigo com a mãe e com a irmã, que são pessoas que ele conhece desde criança. Ele não pode se aproximar se o companheiro não chamar. Não pode fazer isso. Ele não pode chegar lá, oi, como vai a senhora, dona fulana, como é que você está, como é que está? De jeito nenhum. Ele tem que parar meio perto, longe, e olhar, e se o companheiro falar, vem cá, aí tudo bem. Sem essa ordem, ele não se aproxima. Por exemplo, você pode, num dia de visita, fazer assim como eu estou, com esse botão da camisa aberto. Agora, andar assim, com o segundo botão aberto, não pode. E se você pergunta por que não pode, eles falam porque está errado. Você fala, mas por que está errado? Você fala, porque está errado. Na lei do crime, tem o certo e tem o errado, e não tem atenuantes. Não é com as nossas leis, que você comete um crime, aí contrata um bom advogado, e tem uma zona cinzenta na lei entre o certo e o errado, que dá para manobrar. Lá não. Não, isso não existe. Você tem o certo e tem o errado. Se você está errado, você vai pagar por esse erro. E vai pagar depressa. Não é que você vai pagar um dia, no futuro, um julgamento que vai acontecer 10 anos depois do crime cometido. Não, é direto. Por isso que a pena de morte funciona na cadeia. E por isso que não funciona na sociedade. Não tem um país que adotou a pena de morte em que a criminalidade diminuiu. Por quê? Porque a sociedade não pode pegar o cara e matar na hora. Tem que dar a ele toda a chance de provar a inocência. E isso, dependendo dos recursos que o assassino tenha, isso pode levar anos e anos. Então, o que acontece nos Estados Unidos? Eles vão executar o preso 15 anos depois que cometeu o crime. Aí, ninguém mais lembra do que crime que foi cometido. Aí não tem nenhum aspecto didático na lei. É só uma vingança do Estado em cima daquele que cometeu o crime. Na cadeia, não. Na cadeia, você comete um erro grave, você morre hoje, amanhã, o mais tardar no fim de semana, na semana que vem. E aí quem está perto fala, opa, isso aí é grave, né? Eu não posso cometer esse erro, não posso dar essa mancada. Né? E depois o senhor continuou trabalhando nos presídios, né, depois do Carandiru, e o senhor contou muito no livro Prisioneiras a diferença, né, que tudo que você sabia do presídio masculino, você chegou lá no feminino e falou, nossa, esquece, joga tudo que eu aprendi fora, que a dinâmica é outra, né, as relações, a dinâmica com as famílias, entre elas, né, o que marcou mais nessa mudança para você, para o senhor? Eu acho que é até difícil dizer o que mudou mais, porque é o que você falou, eu senti que eu tinha que começar tudo de novo. Falei, aqui eu vou ter que aprender humildemente, porque essa bagagem que eu trouxe para cá não vai ter utilidade. Você tem um homem preso, chega no fim de semana, vai uma mulher visitá-lo, ou várias. É a mãe, é a irmã, é a avó, é a prima, é a vizinha, é a que foi colega dele na escola. Você pega a mulher presa, ninguém vai visitar. Não vai visitar a irmã, não vai visitar a mãe, não vai visitar. Não vão visitar os amigos, de jeito nenhum. O namorado, esquece. O marido vai 2, 3 domingos e nunca mais. Essa é a realidade da mulher presa, a mulher abandonada. A prisão da mulher envergonha a família e os amigos muito mais do que a prisão de um homem. Porque tem mais pressão? Há pressão social, né? É muito mais brutal, é mais vergonhoso para a família. Sabe, seu irmão é traficante, tudo bem, é homem, né? Pô, o cara é traficante, olha que absurdo e tal. Você é traficante? Primeiro que já tem uma conotação sexual em cima das mulheres. O cara é traficante, ninguém tem preocupação com a vida sexual dele, não vem ao caso. Né? A mulher, não. Ah, mas se ela é traficante, ela deve ser dessas que dá para todo mundo, ela deve ser mulher fácil, já tem essa pegada. Depois, porque a mulher, em geral, tem menos poder que o homem mesmo. Né? O homem, dentro da cadeia, se vira para conseguir dinheiro com mais facilidade do que a mulher. Tem mais oportunidades para isso do que a mulher. Depois, porque a solidão da mulher na cadeia é devastadora.
As mulheres têm menos resistência, eu acho, que a esse tipo de pressão psicológica. Os homens suportam melhor. Não sei explicar bem por quê, e talvez nem seja verdade assim, mas a mulher sofre mais com a solidão, eu acho, do que com o homem. Então, o que acontece? Você está lá presa, não tem contato nenhum. Teu namorado, teu amigo, teu marido te abandonou. A mulher tem filhos, e isso faz muita diferença. Você vai dizer, não, mas o homem também tem. O homem tem filhos, mas ele sabe que vai ter uma mulher cuidando dos filhos dele. A companheira, uma esposa, uma avó, uma tia, prima, a irmã, alguém vai cuidar dos filhos dele. A mulher sabe que os filhos poderão até ser cuidados por uma dessas pessoas da família, mas que os cuidados dela são insubstituíveis. O amor que ela tem pelos filhos, nenhuma daquelas pessoas vai ter. E isso deixa as mulheres presas muito angustiadas, muito. Sabe, cadeia você evita de chorar, mas eu perdi a conta de quantas mulheres começavam a falar dos filhos, escorrer lágrimas nos olhos o tempo inteiro. Cadeia de homem, eu vi isso 1 ou 2 vezes em tantos anos, né? Então, esse problema da separação dos filhos é terrível. E muitas vezes esses filhos vão recorrer ao crime também, né? Olha, são gerações. Eu encontro meninas lá na feminina que me dizem o seguinte: doutor Drauzio, eu conheço o senhor desde criança. Como é que você me conhece? O meu avô, o senhor tratou do meu avô no Carandiru. E depois o senhor tratou do meu pai. E aí o senhor tratou da minha mãe aqui na feminina. Quer dizer, gerações indo para a cadeia. Nós colocamos uma parte da sociedade brasileira tão marginalizada que a cadeia passa a fazer parte da vida social. Passa um tempo aí na favela, uns anos, de repente vão presas ou presos, depois voltam para a favela, mais um tempo voltam para a cadeia. E assim é a família também, né? Familiares. A gente que é classe média, você não faz parte do nosso histórico ter familiares presos, não faz parte. Na periferia, entre as pessoas mais pobres, é parte do dia a dia. Pô, meu primo foi preso, não sei o quê, sai esse primo, agora minha prima, agora minha tia que foi presa, faz parte. É uma realidade muito triste e muito difícil a sociedade conseguir quebrar esse tipo de elo com a organização social que nós temos. Antes de encerrar, a gente queria fazer uma última pergunta e, enfim, já agradecer pelo tempo do senhor, pelo seu tempo, que foi muito especial para a gente ter você aqui contando e acho que complementando tudo que a gente trouxe aqui nesse episódio, mas pela visão de alguém que estava lá, que viveu e hoje, tantos anos depois, tem esse afastamento aí para conseguir falar melhor ainda do que aquele momento que estava vivendo. E a gente queria perguntar sobre o Racionais, porque você conheceu o Racionais no Carandiru, se não me engano, certo? Não foram os Racionais, não, eles não estavam presos, não. Não, você conheceu... Eu conheci a música. Você ouviu, exato. É porque tinha um grupo lá que chamava... 509E. Tinha o 509E, tinha também... Ai, meu Deus, está dando um branco agora, não vou conseguir lembrar. Enfim, era um grupo de rap também. E um dia eu não conhecia rap. E um dia, estou falando dos anos 80 ainda, eu estou saindo da cadeia e escuto uma música que eu nunca tinha ouvido, um ritmo que eu nunca tinha ouvido. E me aproximei deles. E tinha 2 caras, eu lembro bem, que eram o Flavinho e o Carioca, que eram bandidaços. E tinham feito esse grupo. População Carcerária. E faziam rap. Eu fiquei ali ouvindo, e eles falaram: doutor, o senhor gosta de rap? Eu falei: eu estou gostando de ouvir vocês cantarem, eu não conheço. Não. E comecei a fazer amizade com eles. Fiz amizade, ficamos amigos. Eles eram muito amigos do Valdemar também, desse meu assessor. E aí eu conheci o rap aí. E aí eles me disseram: olha, se você gosta dessa música, tem que ouvir os Racionais. Esses caras são demais.
E eu fui atrás dos Racionais. Naquela época não tinha internet, né? Então fui procurar nas lojas de disco, encontrei, não, isso também você não achava em qualquer, não achava em loja de Sim. shopping, não. Você acabei achando na cidade e conheci e peguei o primeiro CD dos Racionais, fiquei louco, acho que eu ouvi mais de 50 vezes esse CD, ainda escuto até hoje. Sobrevivendo no Inferno. E depois fiquei amigo do Mano Brown. O Mano Brown é um amigo que eu gosto muito, que eu gosto muito. E aí aprendi um pouco mais de rap com ele. Acho que é isso, doutor. Muito obrigada. A gente está muito feliz. Acho que os operanders também vão amar, sim, ter a presença do senhor aqui. Esse é o nosso episódio 100, então acho que não tinha nada mais legal para coroar, né, o nosso 100º episódio do que sua presença. E queria falar que eu já li Estação Carandiru umas 15 vezes. É sério. Que falta de imaginação, cara. Eu amo reler. Eu amo. E é isso. Muito obrigada. E a gente está muito feliz. Muito obrigado, Carol. Muito obrigado, Mabel. Foi um prazer estar com vocês aqui, viu? Foi muito Obrigada. bonito esse trabalho de vocês. E olha, parabéns, viu? Quem faz internet sabe que você fazer 100 programas precisa de uma dedicação grande e um trabalho enorme, viu? Isso não se faz assim na brincadeira, não. Obrigada, obrigada mesmo. Obrigada, viu?